Pergunta, pastor, você sente preconceito ou ataques no dia a dia dos fundamentalistas e como foi a repercussão após o projeto com o Emicida? Ok. Bem, vamos lá. Sim, bem, eu sou, primeiro, um homem negro no parlamento. Isso já é um recorte que não é majoritário lá. O Brasil é um país que ainda criminaliza o povo negro e especialmente mulheres negras e homens negros são alvo dessa política que apresenta como destino ou a prisão ou o caixão. Então, primeiro eu quero fazer esse recorte racial. Não é um lugar feito para homens negros também. Agora, além disso, pensa, eu sou um pastor que não faz parte da bancada evangélica. Começa por aí. Sendo que a bancada evangélica se radicalizou à direita no último período, assumindo esse projeto. Uma parte da bancada evangélica diferente? Tem centro, tem algum nível de moderação. Curiosamente, para ser justo, tem parlamentares progressistas que assinam a bancada evangélica com o objetivo de disputar os seus rumos, mas a direção da bancada evangélica e a sua força majoritária tem compromisso com um projeto que é fundamentalista, que é de ódio, que é de intolerância, que é de desrespeito à democracia, ao Estado laico, à diversidade, aos direitos humanos, e que representa um ataque especialmente contra mulheres, LGBTs, indígenas, povo negro e religiões de matriz africana. Então, imagina só, eu sou um pastor, eu amo Jesus desde menino, a minha igreja é a Igreja Batista do Caminho, que funciona lá no Rio de Janeiro, e eu não faço parte desse grupo, eu não faço parte desse time, e eu uso intencionalmente, com verdade de coração, o repertório religioso contra o fundamentalismo. Veja, eu entendo que o Estado é laico, nós temos que debater naquela casa a Constituição. Então não se trata de... À luz da Bíblia, debater. À luz da Bíblia, a gente debate a Bíblia e como a gente vive individual e como cristãos. Eu não uso esse referencial bíblico para debater Estado brasileiro e sempre faço essa ressalva. Agora, vamos ser sinceros também. Eu quero dialogar com o povo. O povo, em sua maioria, carrega fé no coração. O campo evangélico está crescendo de tal forma que provavelmente será a maior religião do Brasil a partir de 2030, se continuar a mesma tendência das últimas pesquisas. Então, também é tarefa minha disputar contra os fundamentalistas o sentido do que é caminhar com Jesus. Até para motivar uma fé que não é projeto de poder, que não está ali para se apropriar do Estado. Eu não estou ali para fazer lobby para a igreja evangélica. O meu objetivo não é tornar o Brasil uma extensão da minha igreja. O meu objetivo é ajudar o Brasil a não ter mais ninguém passando fome. Meu objetivo é tornar o Brasil um país em que os terreiros possam se reunir com liberdade e que pais e mães de santo não sejam alvo de ameaça. O meu objetivo é um país em que a expectativa de vida de transexuais e travestis não seja de 35 anos por causa da hostilidade, do preconceito e da violência. O meu objetivo é um país em que não tenha mais o latifúndio improdutivo, enquanto tem agricultores, trabalhadores sem um palmo de terra. O meu objetivo é um país em que a juventude negra não tenha como destino provável a prisão, mas possa ter oportunidade, emprego, educação, cultura. Então repara, eu sou um pastor que reivindica esse lugar, não para fazer da fé um projeto de poder contra a democracia, mas para dizer que a fé pode estar a serviço da democracia e da emancipação do povo, respeitando a pluralidade religiosa e a não crença religiosa. Isso responde à pergunta que me fizeram. Ou seja, em vários momentos, no microfone e fora do microfone, eu sofro hostilidade. E muitas vezes, ou melhor, nunca questionam o fato de eu estar como deputado. Porque eu fui eleito, estou lá. Mas questionam sistematicamente o fato de eu me reivindicar e ser pastor. Por que fazem isso? Porque eles querem controlar o sentido do que é cristianismo. Eles querem dizer que eles são cristãos e que eu não sou. Então, em vários momentos, ali se torna um ambiente extremamente violento e hostil. A Érica falou isso. Ali tem um projeto de determinado grupo que é de morte mesmo.
E aqui, infelizmente, a gente não está exagerando ou espetacularizando. Eles bancam uma política que lá na ponta significa a morte objetiva de muitas pessoas, o que é muito curioso e hipócrita, porque se dizem defensores da vida. Mas bancam um projeto de morte. Mas além dessa morte física, essa fala da Érica me tocou muito. Tem uma tentativa de provocar uma espécie de adoecimento emocional. É pressão. É pressão no microfone e fora do microfone. Coisas como... Eu não quero ficar reproduzindo os apelidos que eles me dão, porque de alguma forma é propagandear esse tipo de ódio. Mas é importante que as pessoas saibam que às vezes, enquanto eu estou falando, a Érica está falando, tem intimidações de corredor. Tem falas no meio da nossa fala, no meu caso, atacando a minha fé, atacando a minha formação, atacando a minha integridade, a minha individualidade, zombando de mim. E nesse caso, eu acredito que tem a ver com isso. Eu sou o único pastor no parlamento que está dizendo que existe um projeto fundamentalista transformando a igreja em palco de ódio. Pouco se fala, mas em 2022 teve até tiro dentro de igreja evangélica. O nível de ódio das eleições. Uma pessoa atirou em outra, isso foi noticiado na época, se fizer um Google, acho que dá para achar. Mano. Veja, partidarizando o púlpito, dividindo famílias, tornando, Bolsonaro mais importante que Jesus, criminalizando quem pensa diferente. Então estar ali como pastor, que não abre mão do amor que tem pelo evangelho, que não abre mão de uma prática pastoral, e dizendo, eu não estou aqui para fazer lobby para uma instituição religiosa, eu estou aqui para me juntar com outras pessoas, para pensar um projeto de país justo, solidário e fraterno, eu acho que isso mobiliza um ódio neles. Como se eles não acreditassem que é possível eu realmente crer em Jesus, eu realmente ler a Bíblia e fazer devocional, eu realmente ser um pastor, mas sou. Inclusive, a ideia de reforçar nas urnas o nome Pastor Henrique Vieira, sendo muito sincero com vocês e com quem está nos assistindo... PM atira em irmão após discussão. Será que é esse? Pode ser. Tá. Se for em 2022, é isso mesmo. É isso, Léo? É isso mesmo. Mas olha, é o mesmo grupo que inclusive defende que as pessoas andem armadas. E também incentiva ódio. Arma mais ódio em nome de Deus, isso aí é só o início. Isso é só o início. Porque quando você mobiliza a força do sagrado, você está dizendo para a pessoa, esse ato é em nome de Deus. Junta a força do sagrado com uma arma na mão. Nossa, olha o perigo. Com um inimigo. E temos porque referência de mundo, né, isso, vamos juntar aqui. Força do sagrado. Estou agindo em nome de Deus. Mas tem uma arma na mão. Sou um cidadão de bem. Mas aquele é um inimigo contra Deus, contra a família, contra mim. Bem, esse é o projeto deles. É a disseminação disso que nem vai ser chamado de crime, vai ser chamado de ato heróico de purificação da igreja. Não tem limite. The Purge, sabe aquele filme The Purge? Já viram The Purge? E eu entrei ali para disputar esse repertório. Para dizer, sou cristão, amo o evangelho, cresci numa igreja e sou do campo democrático. Tenho orgulho de ser da mesma bancada da Érica. Não só de ser da mesma bancada, de ter desenvolvido celebração da vida, comunhão, conversar depois, sorrir, chorar, falar da vida, vamos fazer um livro juntos agora. Eu acho isso pedagógico. Então, sofro algum nível de preconceito, peço que o público me entenda, me comparando a outros lugares, como por exemplo da Érica, que historicamente são muito mais massacrados, mas preciso dizer que como um jovem, mais ou menos de 37 anos, homem negro, evangélico, que está na agenda dos direitos humanos, da justiça social, do Estado laico, que não faz parte da bancada evangélica, sim, isso faz com que nos corredores de Brasília eu sofra hostilidade desses que se dizem donos do cristianismo. Mas, na minha opinião, é o tipo de cristianismo que matou Jesus. Eu quero só terminar com isso, antes de falar do Emicida. É sempre bom lembrar que Jesus de Nazaré, segundo a Bíblia, não morreu quentinho numa cama de longevidade, e morreu Jesus com 100 anos de idade. Também não foi um acidente, sei lá, andando de camelo no deserto, o camelo tropeçou numa pedra, caiu Jesus e morreu. A notícia não foi nem de acidente,
nem de longevidade. Jesus foi preso, torturado e executado. Executado pelo Estado em nome da ordem. Entregue por líderes religiosos que, em nome de Deus, acharam que Jesus era um rebelde, desviado, herege. E, tristemente, parte do povo, enquanto Jesus estava sob tortura, zombava e comemorava sua própria morte. Então, esse é o Jesus do Evangelho. Um corpo da periferia, um corpo vigiado, um corpo ameaçado de morte na maior parte do tempo, um corpo expulso do templo, um corpo levado à tortura, e não podia ser uma morte rápida, é importante dizer isso, porque a tática de punição do Império Romano é aquela morte lenta e gradativa para que a pessoa, ao morrer, sofra a própria morte, sabendo que está morrendo por ser quem é. Por isso tortura. E aí, posso fazer uma conexão que me veio à cabeça agora? Os crimes de ódio no Brasil contra mulheres e LGBTs, Érica pode me corrigir, mas pelo que eu li, raramente são com um tiro na cara. É rápido demais. Tem que promover tortura para que a pessoa sirva de exemplo para outros e para a própria pessoa. Porque ao ser torturada, ela vai sofrendo gradativamente, sabendo que está sendo punida. Bem, foi assim a morte, sabe de quem? De Jesus. Sob tortura, com parte do povo aplaudindo e cuspindo, a tropa romana, em nome do Estado, matando porque líderes religiosos entregaram. Então, qualquer semelhança entre a atual bancada evangélica e quem matou Jesus, eu não considero mera coincidência, e eu também estou no parlamento para fazer essa disputa. Sempre valorizando o Estado laico, a democracia, a diversidade religiosa, e não querendo fazer da minha religião predominante ou tendo a minha religião como parâmetro para organizar a vida das pessoas. Bem,